Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou gravando esse vídeo então para explicar para vocês, pergunta por pergunta do questionário de coaching, questionário de anamnese, que é para ser feito na primeira sessão com o cliente. Eu vou recapitular algumas coisas. Nessa sessão, através desse questionário, é para a gente ter o entendimento da vida, das situações do nosso cliente, sem interpretar, né, um entendimento real e genuíno. É também um processo de autoconhecimento para ele. A gente vai trabalhar com perguntas poderosas. Vamos trazer as técnicas de coaching, né, para que a gente pode trazer em vários momentos a validação, a recapitulação. O principal objetivo aqui é a gente identificar os objetivos de imagem do nosso cliente, os objetivos funcionais, inspiracionais, ajudar ele nessa construção de objetivos de imagem. A gente sabe que não existe uma clareza, né? Nem sempre o cliente vai chegar já com um objetivo definido, ou às vezes ele pode ter uma ideia de objetivo de imagem, mas depois, ao longo do questionário, ele vai se deparando com um novo objetivo, tá? Manter o foco também do questionário, vocês vão perceber que é um questionário bastante denso, né? É um questionário longo, assim. Então, manter o foco em imagem e vestimenta, tá? Porque às vezes o cliente pode tender a falar da vida dele, a trazer os problemas dele. Nesse tipo de situação, a gente puxa o cliente para o concreto da imagem, né? E da vestimenta. Manter o foco no presente também. Então, de novo, o cliente pode ir lá para trás, no passado, contar uma história que ele lembre, né? A menos que vocês entendam que tenha relevância com uma descoberta importante para a atualidade, mas senão a gente tem que sempre estar chamando o cliente para o presente também. Não entregar respostas, não dar respostas para o cliente, né, durante esse questionário, por mais que a gente tenha a resposta na ponta da língua. Eu quero saber como usar Pantacura. Eu sei essa resposta, mas esse não é o momento de levar respostas para o cliente, né? Anotar o máximo possível e de maneira mais fidedigna ao jeito que ele fale, né? Então, assim, conseguir trazer nas minhas anotações as palavras do cliente para não ser passível de interpretação, né? Enfim, de julgamento, para eu não trazer para o meu mapa mental. Isso, então, vamos às perguntas, que aí eu vou repassá-las uma a uma. Pronto. Então, começando o questionário de vocês podem fazer como se fosse uma pergunta também, lembrando que a gente tem a técnica do espelhamento, da escutativa, então eu tenho que adotar uma postura em não verbal que facilite, né, esse contato e essa empatia e essa comunicação mais potencializada com o cliente. Fale-me sobre a sua rotina diária. Como é que é o teu dia a dia? Tu te acorda, tem bastante tempo para te arrumar, não tem, pega a primeira roupa que vê, ou pensa, né? Arruma todo o teu cabelo, faz uma maquiagem demorada, sai de qualquer jeito e meio que se arrepende, sai de qualquer jeito, não dá bola. Além dessas atividades rotineiras, tem situações eventuais que tu queiras destacar? Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma situação que é de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Tá? De 15 em 15 dias eu tenho uma reunião importantíssima com o meu chefe, né, o meu superior, e essa reunião me causa um certo desconforto, eu me preocupo quando eu vou vestida para essa reunião. Eu já tive um cliente também que tinha uma situação eventual que era um encontro romântico, um jantar romântico com a sua própria esposa, né, que convivia com ele diariamente. E aí eu preciso entender quais são essas situações. Esse cliente, por exemplo, do jantar romântico. Ai, que legal, como é que é esse jantar? Não, é em casa mesmo. Se eu trago para o meu mapa um jantar romântico com meu marido em casa mesmo, de pijama, né? A gente abre um vinho enquanto ele está cozinhando. Não, Vanessa, me conta como é que é, me conta, né, rapidinho, assim, em relação à imagem de vocês, como é que é essa função, né, como é que é formatado esse jantar. Não, a gente fica o dia inteiro sem se ver, a gente usa roupa nova,
Ela vai no salão, eu passo o dia no spa, a gente contrata um chefe de cozinha, a secretária organiza a casa com flores, a gente prepara uma trilha sonora. Então, era um evento que ele queria, e aí surgiu um objetivo de imagem, de ajudar ele com a roupa para o jantar romântico. Então, vejam, se a gente não pergunta, se a gente não investiga, pode ser que o objetivo do cliente, nesse caso, nem está neste dia a dia, né? Mas eu preciso permitir que ele traga, porque daí ele mesmo se... Nossa, seria ótimo ter a tua ajuda, porque eu tenho muita dúvida de que roupa usar nesse jantar romântico, né? Então, a consultoria de imagem entraria aí também. Em que momentos dessa rotina, dessa descrição toda, que você tem mais dificuldade de definir a sua vestimenta? Ah, Andressa, é no meu dia a dia mesmo, é quando eu tenho uma reunião específica de trabalho, é no final de semana. Eu já tive várias clientes que não tinham problema nenhum com a sua vestimenta de dia a dia, mas que tinham problemas no almoço de domingo na sogra, né? Eu já tive uma cliente assim e é o único objetivo de imagem dela estava no almoço de domingo na casa da sogra. Não era o dia a dia de trabalho, não era final de semana. Já tive cliente que era o final de semana no parque e depois ia direto com o marido para um restaurante e ela nem tinha se dado conta quanto isso era um incômodo para ela até a gente trazer essa entrevista e ela lacrimejou quando disse, nossa, tem como resolver de eu ter uma roupa que eu consiga ir para o parque, consiga também ir num jantar sem estar me sentindo desconfortável? Então, para vocês entenderem o nível, né, do quanto essas perguntas precisam ser poderosas, e é aí que a gente vai entendendo e ajudando o nosso cliente a descobrir o objetivo dele. Nesse caso, vocês entram com uma nova pergunta quando entendem que isso é um desconforto. Então, por exemplo, assim, eu me incomodo quando eu estou no parque com meu marido e com a minha filha, porque eu estou com uma roupa de parque, tênis, legging, não sei o que, aí o meu marido diz assim, vamos jantar no restaurante tal, mas nem vamos passar em casa. Aí ficou com aquela inquietação de estar me sentindo desconfortável porque eu estou muito desarrumada ou simples para ir no restaurante. Aí a gente pode entrar com uma pergunta. E você quer que a gente trabalhe na consultoria de imagem uma roupa que você se sinta confortável para essas duas situações? Nossa, quero muito. Pronto, isso vocês anotam e deixam de lado para validar depois como um possível objetivo nesse trabalho de consultoria de imagem, nesse processo. Como é que é o teu processo de escolher as roupas e os acessórios? É demorado, é simples, é tranquilo? Te causa um estresse, né? Tu tem facilidade de pegar? Facilitaria, por exemplo, se já estivesse pensado, combinado, se já tivesse um recurso assim de fotos para olhar ou tivesse organizado no teu guarda-roupa de um jeito que facilitasse essa tua procura? Combina sempre do mesmo jeito ou faz combinações diferentes? Muitas coisas podem vir aí. Eu tô, assim, agora dando sugestões para vocês entenderem que tipo de resposta que precisa vir. Mas na situação real com o cliente, o ideal é que vocês não sugestionem nada, né? Que parta do cliente, que no máximo vocês digam algo como um exemplo se vocês veem que ele não está conseguindo entender a pergunta ou não está conseguindo se expressar. Você sabe o seu tamanho de roupa, em caso afirmativo qual é? É mais para a gente ter uma noção também se o cliente se enxerga, se ele se conhece, se ele está se vendo. Pratica alguma atividade física, qual? É uma dificuldade definir a sua roupa para essas situações? Dependendo do cliente, pode ser que ele tenha uma demanda de objetivo para a academia ou para roupa de exercício. E aí eu preciso entender, porque dependendo da academia que o meu cliente vai, ou do status que ele quer ter dentro daquele ambiente, vai ter um tipo de vestimenta. Se ele faz no prédio, se ele faz em casa, se ele faz boxe, se faz natação, se faz balé. Então, esse contexto eu preciso entender também. O como ele quer ser visto nesse ambiente também é importante. Você segue ou pratica religião? Tem alguma limitação de imagem em função disso? Também é importante, porque dependendo da religião do nosso cliente, ele não usa acessórios, não usa maquiagem, né? Então, isso é importante da gente saber, para a gente não cometer nenhuma gafe ou não estar oferecendo algo que seja um problema para ele.
E a gente não questiona, tá, gente? A gente questionar ou insistir ou ir contra isso acaba sendo um julgamento e um desrespeito nosso, né? Então a gente, mas Andressa, meu cliente não pode usar maquiagem, não pode usar acessório, quer ter uma imagem mais arrumada, mas a religião dele não permite várias coisas. Tudo bem, você como consultor de imagem vai dar um jeito, vai ter que conseguir secundar essas limitações, entre aspas, né? Porque para ele é importante, ele não vai abrir mão disso. Tem algo no seu dia a dia ou em situações específicas que você não usa porque não convém, mas gostaria de usar? Aqui a gente já começa a ter indícios não apenas de objetivo de imagem, mas se a cliente tem alguma crença limitante em relação à vestimenta, né? Porque ela pode dizer algo assim, na minha idade eu não uso mais nenhum comprimento acima do joelho, mas isso tu já sabes, né, Vandressa? Isso é algo inconcebível socialmente. Bom, isso tem grandes sinais de ter uma crença, né? Às vezes a cliente traz coisas assim, nossa, eu adoraria usar saia, compro um monte de saia, mas quando eu vou colocar, eu não sei usar, não sei combinar, eu acho que não veste bem para mim. Aí você pode entrar com a pergunta que vai, de novo, nos dar um indício se isso se tornaria um objetivo de imagem, que pode ser algo como, e você gostaria de usar essas saias? Você quer que a gente traga para a consultoria de imagem esse como sendo um dos objetivos desse processo? Entendam como vai se construindo os objetivos, é assim, é a gente notando, percebendo, estando muito atento ao comportamento e às respostas da cliente, entendendo aquilo como uma dor e entrando com um questionamento se aquilo seria um objetivo de imagem ou não. Eu também não posso deduzir, ela comprou um monte de saia, ela não consegue usar, vou ajudar ela a usar, tá aqui na minha cabeça, porque eu estou trazendo para o meu mapa, eu preciso perguntar para a cliente, até para ver o comprometimento dela, para não ter, né, uma interpretação errônea da minha parte. O que as pessoas costumam falar sobre você, sobre a sua imagem, você concorda, se enxerga dessa forma? A gente tem um exercício que vai reforçar mais ainda essa questão, né? Mas é importante ela já se deparar com esse tipo de pergunta, de questionamento, né? Entender como ela se sente, porque daqui a pouco, a partir de um feedback que ela costuma ouvir, isso pode se tornar um objetivo de imagem, né? Nossa, as pessoas estão sempre dizendo que... eu tive uma cliente que ela dizia assim, não, eu chego no trabalho e o meu chefe, os meus colegas me dizem assim, nossa, não deu tempo de se arrumar hoje, não deu para ligar a luz do quarto antes de escolher tua roupa, veio de pijama. E aí ela foi percebendo, a partir dessas perguntas, das respostas que ela ia dando, o quanto isso causava um incômodo nela, né? Então é importante a gente trazer essas questões também. Tem algo na sua imagem que você acha que poderia melhorar, mudar? Novamente, isso pode nos dar um indício de objetivo de imagem, mas sempre entendendo que a resposta que vir, eu vou trazer uma nova pergunta. Isso é algo que você quer trazer, trabalhar nos nossos encontros na consultoria de imagem, ou ao final desse processo, você gostaria que isso estivesse resolvido, sanado? Você se veste da mesma forma durante a semana e o final de semana? Por quê? Como tu te sente mais confortável? Tem em algumas dessas situações, ou dia de semana ou final de semana, que você gostaria de fazer alguma alteração na sua imagem ou ter outra sensação em relação à sua imagem? Como é o seu ambiente de trabalho, né? E aí, aqui nessa parte de informações profissionais, se a cliente não trabalha, eu simplesmente vou questionar, né? Tá, mas você está se preparando para o mercado de trabalho? E aí vocês podem conduzir essas perguntas para esse futuro próximo, se o desejo dela for trabalhar uma imagem para essas situações. Eu já tive várias clientes assim, Andressa, eu não estou trabalhando agora, mas eu quero começar a trabalhar. Inclusive, a consultoria de imagem tem relação com essa minha necessidade. E aí vocês vão entendendo como é que é a empresa que tu imagina estar, como é que é a tua área de trabalho. Me escreva um pouco como é que as pessoas estão. E vão trazendo para esse futuro próximo. Ou assim, não, Andressa, eu não trabalho, não quero trabalhar, não pretendo trabalhar. Então, vocês podem pular essas perguntas da parte profissional, tá? Quando ela descreve o ambiente de trabalho dela, é importante ser bem detalhado. Detalhado no nível
Tipo, tem escada vazada, tem muita escada, eu tenho que carregar caixa, não tenho que carregar caixa, eu deixo o carro longe, eu vou caminhando, tudo isso interfere. Porque, por exemplo, se é um ambiente que tem uma escada vazada e ela tem que ficar subindo e descendo, possivelmente uma saia vai ser um pouco mais desconfortável e pode ficar parecendo a calcinha, né? Se ela precisa caminhar muito entre onde ela deixa o carro e até o trabalho dela, pode ser que seja um desconforto, um salto. Então, quanto mais informações eu tenho, mais eu tenho margem para ir explorando essas questões e entender de fato qual é a realidade da minha cliente e se ela tem pequenos objetivos dentro deste ambiente, né? Qual é a sua função, atividade. E é importante entender a atividade no detalhe. Por exemplo, se a gente for falar de uma advogada pode ter vários perfis de escritório, de cliente, de área de atuação, de área de trabalho, né? E cada uma delas eu posso ter uma imagem diferente. Eu não posso dizer ou concluir que porque é advogada ela precisa ter aquela imagem, né? Eu preciso entender esses pormenores do dia a dia dela e até essa dinâmica de funções. Vou bastante para o fórum, não vou, fico só em escritório, vou até o cliente vem até mim, é um cliente A, é um cliente C, né? Está sendo muito cliente corporativo. Então, tudo isso a gente precisa entender. Tem uma agenda prévia organizada ou não tem muito controle dos compromissos do que pode acontecer? Essa pergunta, ela nos ajuda a entender se eu vou precisar ter uma vestimenta mais multifacetada para aquela minha cliente, do tipo assim, Andressa, não tem a menor noção. Estou lá no meu escritório, de repente chega o cliente corporativo A, mas aí chega o outro cliente mais C, que eu tenho que estar um pouco mais aproximada dele, né? E aí tu entende que para aquela cliente, daqui a pouco, se ela não tem essa organização, pode ser que tu tenha que ter no escritório mesmo, organizar com ela assim, tem um colar que tu possa colocar, né, dependendo do cliente que vai atender. Tem a sapatilha e tem o salto que tu pode estar trocando. Então, vocês conseguem pensar em mais alternativas entendendo essa dinâmica. Agora, se ela tem bem organização, não, eu tenho os dias que eu vou para o fórum, que daí eu caminho bastante, tem que ter o calçado mais confortável, mas tem dias que eu passo dentro do escritório, que aí eu posso estar de salto, não me incomoda de forma alguma, tá? Como é o seu deslocamento para o trabalho, né? E tem dificuldade em relação a esse deslocamento, porque eu dei esse exemplo assim, eu deixo o carro distante do escritório, mas não me incomodo com salto, uso salto, estou acostumada com salto. E pode ter aquela cliente que se incomoda. Tem aquela cliente que vai de Uber, tem aquela cliente que vai no próprio carro, tem aquela cliente que pega condução, né? Pega ônibus, pega mais de um ônibus para ir até o ambiente de trabalho. Então, tudo isso a gente precisa entender. De alguma forma, o teu ambiente te traz limitações de vestimenta, pode ser algo que seja não necessariamente assim documentado, né? Depois a próxima pergunta fala sobre essa questão de ter um dress code ou não. Mas às vezes tem alguma limitação do próprio ambiente, assim, mesmo que nunca documentado. Andressa, ele é um ambiente mais formal, um pouco mais sério. Né? Os homens não usam calça jeans, as mulheres também não, eu tenho que ter um pouco de cuidado, né? As pessoas são mais caretinhas, às vezes elas usam esses termos, né? Que povoam o nosso inconsciente. Lá todo mundo é mais caretinho, eu não posso usar uma coisa muito modernosa, muito colorida, né? Senão as pessoas vão estar achando que eu quero aparecer e etc e tal. Dependendo, assim, eu atendo muitas pessoas de mais idade, de uma idade mais avançada e que não entendem, por exemplo, se eu for usar uma calça jeans ou se eu usar uma calça jeans rasgada, então eu não posso de jeito nenhum. E às vezes a pessoa, ela mesma não tem muita noção e tu pode ir se fundando com perguntas, mas como é que os teus colegas de trabalho costumam ir? Né? Como é que a maioria das pessoas se vestem? Para ti conseguindo entender. E hoje tu tens o recurso também de pesquisar nas redes sociais sobre a empresa. Isso não é um problema nenhum, não é um demérito, inclusive é uma vantagem que a gente precisa se apropriar. Qual é o site da empresa que tu trabalha? Quais são as redes sociais para eu conseguir dar uma olhadinha? Pode fazer esse tipo de pergunta para o teu cliente também. Existe um dress code formal na sua empresa? Se existir, é legal vocês terem acesso a esse dress code, que geralmente a pessoa tem um manual, né, onde ela precisa seguir algumas regras de vestimenta.
Nesse caso, vocês precisam ter acesso. E às vezes isso é informal, né? Como eu falei, relacionado à pergunta anterior, que não tem nada documentado, mas as pessoas vão de determinada maneira, ou se exige, está implícito determinada forma de vestimento. O seu ambiente é misto, né? Predominam homens e mulheres, né? A gente entendeu um pouquinho essa dinâmica. Se relaciona com pessoas externas, por exemplo, atende clientes ou fornecedores. Quando a pessoa está na frente, assim, principalmente do atendimento ao cliente, é bem importante que ela consiga trazer na imagem dela e na vestimenta dela os valores daquela empresa, né? Então, por exemplo, a Chili Beans, a gente já espera que a Chili Beans, pelo tipo de produto, propaganda, né, pela imagem da marca, tu já espera que lá tenham clientes que né, de alguma forma trazem para a sua imagem pessoal todo aquele contexto. A gente não imagina, por exemplo, que um vendedor da Chili Beans, por exemplo, atenderia numa grande corporação financeira com aquela mesma imagem, entendeu? Então, é importante para se criar conexão com o consumidor final que a nossa cliente, quando atenda a cliente final, ela esteja com a imagem dela relacionada aos valores, às características e aquilo que ela vende, né? Aquilo que a empresa dela entrega. Profissionalmente, você considera que a sua imagem está adequada? De novo, essa pergunta é para que a gente entenda, para que a gente tenha margem ou entenda que pode se desenrolar ou sair daí algum objetivo de imagem. E essa é uma daquelas perguntas que vão dando pano para manga, como a gente diz, né? Ou que vão exigindo que a gente faça novas perguntas dependendo das respostas que vão surgindo. Você acha que a sua imagem profissional revela suas competências e habilidades? De novo, Andressa, não acho. Bom, então o que tu achas que seria a imagem que traria essas suas habilidades e esse seu potencial? E aí ela vai dizer, olha, eu sou extremamente criativa, eu acho que isso acaba não aparecendo na minha imagem, e eu trabalho numa área de criação de uma agência, eu nunca tinha parado para pensar, mas isso realmente pode estar sendo um problema, né? Ou algo que está me limitando dentro da minha empresa ou de uma possível promoção. E aí você sempre tem que vir com a pergunta, você quer que a gente trabalhe essa criatividade para que ela esteja na sua imagem, né, na sua aparência? Isso é importante para você que a gente traga no nosso processo de consultoria de imagem? E é assim que vocês vão construindo esses objetivos de imagem. Eu não posso nunca deduzir ou impor para minha cliente, que eu já vi isso acontecendo em sala de aula, né? Da aluna achar que por aquela colega dela, né, fazem dupla entre colegas quando é presencial. Então, eu já vi, por exemplo, numa turma recente, a aluna, assim, tinha uma loja, e aí ela não se vestia de um jeito muito modernoso, assim, muito moderno, muito inovador. Mas ela não queria isso. E a colega dela que insistia, tá, mas por que a gente não traz um pouco mais de modernidade para a tua imagem? Isso a gente não pode fazer, tá? Isso não é um trabalho de coaching, ele não vai de acordo com tudo que a gente viu até aqui, que o objetivo precisa ser real, genuíno e da pessoa, e ela precisa se reconhecer na frente do espelho quando ela se enxergar. Então, muito cuidado também quando a gente vai construindo o objetivo de imagem ou ajudando a nossa cliente nesse processo, para que realmente seja dela. Eu tenho que jogar novas perguntas sempre. Eu nunca posso ter uma conclusão ou oferecer uma conclusão para a nossa cliente. O que as pessoas costumam falar sobre você no trabalho? Se a gente percebe e entende que a pessoa não tem a menor ideia de como ela é vista, a gente pode propor o exercício do feedback, que está lá numa das técnicas de coaching, né? Você acha que poderia ter uma imagem diferente no trabalho? De novo, mais um início de construção de objetivo de imagem. Você acredita que algumas conquistas profissionais ou algumas limitações podem estar relacionadas à sua imagem? Andressa, não está sendo repetitivo demais essas perguntas? Gente, processo de coaching é assim mesmo, porque a gente tem aqui principalmente algo para levar a nossa cliente à tomada de consciência e ao autoconhecimento. Então, às vezes, ela responde uma vez
e sai meio que no automático, e quando vem aquela outra pergunta parecida, só com algumas pequenas palavras diferentes, ela para e começa a tomar consciência do que ela está de fato falando. Então, faz parte das técnicas de coaching a gente ter essas perguntas que muitas vezes parecem e não são repetitivas. Você teve algum feedback no trabalho que estivesse relacionado à sua imagem mais recentemente? Também, né, pode ir nos dando ferramentas e indícios de construção de objetivo de imagem. Aí pode ser que a pessoa não tenha nenhum objetivo de imagem relacionado ao trabalho, mas que tenha no lazer. Assim como eu posso ter uma cliente que tenha necessidade tanto no trabalho como no lazer, eu posso ter vários objetivos quando eu falo de um processo de consultoria de imagem. E aí vamos para essas perguntas relacionadas ao lazer. Vocês também não precisam fazer essas pausas, né? Eu estou fazendo para explicar o questionário de vocês. Eu não preciso falar os títulos. Vamos para as perguntas profissionais. Agora vamos para as perguntas de lazer. Não, vocês fazem que seja uma coisa mais fluida, tá? Como é o seu lazer, o que você costuma fazer nas horas vagas, como costuma ser o seu final de semana. Lembrando que aqui pode ser que a pessoa traga questões que ela esteja esquecendo de falar sobre a imagem. E aí vocês estão complementando. Como é que você estiveste nesses momentos? E é um incômodo para ti. Você tem alguma preocupação pontual com a sua imagem nesses momentos de lazer que você me descreveu, sempre trazendo para vestimento. Como você gosta de se sentir em relação à sua imagem nessas situações? Ela pode dizer assim, nossa, eu encontro muitos meus amigos, todo final de semana a gente vai sair com os meus amigos. Como é que você gosta de se sentir? O que você gosta de comunicar quando tu estás nessas situações? Que tipo de elogio que tu gosta de ouvir desses teus amigos? Ou como tu quer ser percebido e visto por eles? Né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente dê subsídios novamente para ela ir construindo esses objetivos de imagem. Algo na sua imagem que você gostaria de aprimorar ou mudar nessas situações específicas, enfim. E aí, situações mais eventuais que a gente não pode esquecer que pode ser que estejam aí também novos objetivos ou os únicos objetivos da imagem do nosso cliente. Costuma viajar, com que frequência, lazer ou trabalho. Já atendi várias clientes, por exemplo, que tinham os congressos, e aí os objetivos giravam em torno desses congressos, né? Muitas clientes que o objetivo girava em torno de fazer uma mala de viagem mais econômica, porque viajo muito com o meu marido, né? A gente viaja a lazer, né? Enfim, vai para casa dos meus pais e a minha mala é muito grande. Então, pode sim ter objetivos de imagem relacionados a isso. Como costuma ser a definição das suas roupas em relação às suas viagens? É uma preocupação, te causa um estresse, queres que a gente trabalhe com isso, pode ajudar a ensinar a tua cliente a fazer combinações para ficar mais prática essa arrumação de viagem dela. Pode, inclusive, trazer isso como algo, uma instrução no próprio dossiê, que a gente vai aprender a fazer mais tarde, né? Então, no próprio dossiê dela, tu ter dicas para as suas viagens. Como é que ela pode ir começando a pensar no uso dela para otimizar mais. E vocês vão aprender sobre isso. Há uma necessidade específica na sua imagem nessas situações. Então, por exemplo, quando é congresso ou viagem de trabalho, pode ser que ela tenha um objetivo específico daquela situação, que seja diferente do que a gente vinha vendo até então. Não tem problema nenhum, novamente, a cliente ter mais de um objetivo de imagem, mesmo que ele seja inspiracional e não só funcional. Você só tem que entender em qual situação que vocês vão trabalhar cada um desses objetivos. Você costuma frequentar eventos sociais ou profissionais? Como são esses momentos para você em relação à sua imagem? Já tive clientes também tendo objetivos só para essas situações sociais, digamos assim, né? E o resto estava tudo certo, tudo tranquilo. E aí, se até aqui a cliente de vocês não trouxe nada de objetivo de imagem, o que eu acho bem difícil, tá? Vocês viram que tem muitos indícios e muitas respostas que podem se tornar objetivos de imagem que a gente tem que estar atento para isso. E a minha recomendação também, isso está nas instruções para vocês aplicarem esse questionário, é vocês irem anotando, né? Tudo aquilo que parece ser objetivo de imagem ou que pode se consolidar como um objetivo de imagem, eu anoto à parte. Então, eu tenho uma folha que eu vou escrevendo as respostas da minha cliente e do ladinho eu deixo um espaço para a escrever separadamente tudo que pode ser um objetivo de imagem.
Mas, se até agora não apareceu nenhum objetivo de imagem, eu vou para perguntas bem específicas em relação a isso. E, de novo, pode ser que aqui surjam novos objetivos de imagem diferentes daqueles. Não tem problema, no final a gente vai fazer um encerramento unificando todos eles. Como é a sua relação com a sua imagem? O que você mais gosta na sua imagem? Você acha que a sua imagem corresponde à sua personalidade? Como você acredita que a imagem pode ajudar a atingir os objetivos pessoais e profissionais? Então, tudo isso vai me dando indícios do tipo, nossa, eu acho que a minha imagem não me traduz nem um pouco, não fala de mim, acho que a minha inteligência não está sendo reforçada no trabalho, ou a minha criatividade, a minha relação com a minha imagem não está nada legal, eu não gosto do que eu vejo na frente do espelho. E vocês vão aprofundando, por que tu não gosta disso? Por que tu acha que isso não acontece? E o que seria uma imagem criativa ou de uma mulher inteligente dentro do seu contexto? Você acha que você quer isso para esse trabalho de consultoria de imagem? Quanto mais subsídios vocês tiverem, né, mais elementos visuais a cliente de vocês trouxer, melhor. De maneira geral, o que você quer que os outros enxerguem em você? Como você quer ser vista? Qual é a imagem que você quer comunicar? E, gente, aqui a gente precisa assim, a gente precisa trazer, né, o que ela veio dizendo até então, né, para ir puxando, se ela fala uma coisa diferente, para ir somando. E aqui a gente precisa ir muito a fundo para conseguir, de fato, entrar no cliente, no mapa mental do cliente, sair do nosso, e não deixar se influenciar por estereótipos, para que a cliente consiga, de fato, fazer o processo dessa imagem ser genuína, dela conseguir estar se enxergando como ela precisa se ver e como ela entende dentro da cabeça dela, do inconsciente dela, que é isso que ela está nos pedindo. Então, aqui tem um exemplo, né? Se a cliente fala assim, ai, Andressa, eu quero ter uma imagem mais elegante. Isso, para mim, é o que eu sempre quis. Nossa, estou te chamando para isso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, nossa, como a fulana é elegante. O que é elegante para você? Vocês precisam entrar nessas questões, queridos. Porque senão vocês vão fazer o elegante de vocês, que não é o mesmo da cliente. Ou vocês vão ficar toda perdida quando vocês chegarem, de fato, no guarda-roupa dela, tá? Então, o que é elegante para você? Quando uma pessoa chega, está entrando lá no seu trabalho, e você acha ela super elegante, me descreva um pouco dessa pessoa, como ela está vestida. Aí a cliente começa, nossa, é uma pessoa que usa assim, tecidos nobres, mais fluidos, uma roupa mais distante do corpo, nada muito justo, ela é discreta. Como é esse discreto? Ah, não tem muita cor, não tem muita coisa, ela tem no máximo assim, algumas joias e joias, né? Tudo isso vocês vão anotando. Quanto mais recursos visuais vocês tiverem, melhor. Porque, gente, concordam que, assim, moderno para mim pode ser um conceito, para cliente pode ser outro. Já aconteceu de ter cliente assim, nossa, Andressa, eu quero um visual, eu quero estar mais fashion, mais moderno, mais atualizada. Bom, o que é o fashion e atualizado para ti? Me descreva que tipo de peças que tu considera fashion. Ah, Andressa, sei lá, assim, tá uma calça mais skinny, né? Uma bota mais pesada. Aí tu pode perguntar para ela, por exemplo, vou te descrever algumas peças, tu me diga se tu usaria. Tu usaria um tênis dead sneakers, né? Que são esses tênis grandes, brancos agora. Nossa, Andressa, Deus me livre, se usa isso? Você usaria neon? Gente, neon não, tá louca, mas isso é atual. Entende, gente? Olha a discrepância do descritivo do que é fashion e moderno para mim e da minha cliente. Então, muito, muito, muito importante que isso passa por aquela história do objetivo ser mensurável, concreto, palpável, real, genuíno. Se eu não tenho essas características e essa clareza toda, quando a gente fala de objetivo de imagem, corre um grande risco da gente não conseguir fazer esse trabalho bem feito, ou da cliente não se reconhecer na frente do espelho, ou de ser um fracasso, né, de ser considerado um fracasso o processo, ou ainda dela não usar, dela não fazer as coisas que tu estás indicando, né? Isso é muito comum, já chegaram várias consultoras para mim dizer assim, tá, mas quando a cliente não obedece, quando ela não faz o que eu quero? Muito possivelmente tu não entendeste direito o que ela está te pedindo.
tá? Então, isso é muitíssimo importante. Quais os aspectos da sua personalidade que você gostaria de destacar? Se, de novo, ela vai dizer assim, eu gostaria que a minha inteligência fosse perceptível. Me descreva, o que é uma mulher inteligente para ti? Quando tu te olha no espelho, que tu acha que tu vai dar aquele uau, como eu estou parecendo inteligente, o que te chamaria atenção? A que tu associa essa imagem de inteligente? Mais uma vez, eu não posso trazer para o meu mapa esse conceito de inteligência e eu preciso entender e ouvir da cliente, tá? Em poucas palavras, quem é você? Quais são os seus principais valores? Tem alguém que te inspira? Quem é essa pessoa? Por que ela é uma fonte de inspiração? Aqui pode ser famosa ou não famosa. Ai, minha chefe me inspira. Ai, como é que ela se veste? Por que ela te inspira? O que tem nela que te chama atenção? Você acredita comunicar uma imagem coerente, consistente, com os diferentes ambientes por onde transita? Te sente confortável, te vê adequada em todos esses ambientes, de acordo com a sua personalidade e com o ambiente? Se tivesse que definir a sua imagem atual em 3 palavras, quais seriam? E essa é a sua verdadeira imagem? De 0 a 10, o quanto tu está satisfeita com ela? Então, aí podem surgir de novo novos objetivos. E lembrando que a nossa postura não é de dar respostas, a nossa postura é de sempre fazer novas perguntas para deixar isso redondinho e conclusivo. E mensurável, né, gente? Tem alguma ideia de mudança para a tua nova imagem? Ah, Vandressa, mas está se repetindo. Sim, faz parte dela, de fato, verbalizar várias vezes, se ouvir falando, né? Para ter a certeza, pode ser que chegue aqui no final. Ai, Vandressa, eu sei que lá atrás eu te falei disso da elegância, mas quer saber? Não tem a ver comigo. Não faz sentido eu pedir uma imagem mais elegante. Esquece isso, já não quero mais. Entende? Porque vai caindo assim um monte de como é que eu digo? A cliente vai tendo vários insights, entendeu? Ela vai praticamente conversando com ela mesma e se ouvindo durante todo esse processo. O que você sabe sobre a consultoria de imagem, o que espera desse nosso processo, quais são as motivações para a sua iniciativa? É uma abordagem pessoal. E agora? Gente, se a cliente diz assim, Andressa, na verdade eu nunca contrataria uma consultoria de imagem, eu estou fazendo porque meu marido insistiu e ele que me deu. Então, qual vai ser a principal motivação desse cliente na cabeça de vocês? Vai ser agradar o marido. Não necessariamente ela está fazendo por ela. E aí precisa girar em torno disso essa imagem. Às vezes, a principal motivação é eu preciso subir na vida na minha empresa, eu preciso mudar de cargo, né? Eu preciso ganhar uma promoção e o meu chefe fica falando, dando vários indícios que é muito em função da minha imagem que eu não tenho essa promoção. Então, na verdade, o meu objetivo é subir dentro da minha empresa, né? É ganhar uma promoção. Aí vai circundar o objetivo dela de imagem, a imagem dela nesse sentido. Você acha que vocês vão fazer perguntas como assim, essa roupa, esse vestido, né? Quando estiver lá na frente no processo. Você acha que ela te dá um embasamento para essa promoção que você quer? Faz sentido para esse novo cargo que você almeja? Entende? Porque para ela essa é a principal motivação. Se tivesse uma varinha mágica, o que você faria em relação à imagem? Reforcem isso nessa pergunta, tá? Porque senão ela fala casar, ter filhos, enfim, ela pode viajar aqui. Então, sempre puxando para a imagem. Qual o seu principal objetivo de imagem? Como você conseguiria mensurar que, né, atingiu esse objetivo? Ou os objetivos aqui, vocês podem falar em mais de um, né? O que você acredita que pode começar a fazer hoje para atingir esses objetivos? De novo, lembra, gente? Uma das coisas do coaching é ir para ação. Aqui vocês já conseguem ir identificando e definindo com ela qual é a ação que ela vai fazer até o próximo encontro. Existe algum limitador que te impeça de conquistar hoje a felicidade plena com a tua imagem, né? Quais são os seus sabotadores? Claro, vocês não vão usar essa palavra sabotador, mas essa pergunta nos faz com que a cliente tenha consciência, né, de que ela é unicamente responsável por dar certo e ela já está identificando o que poderia impedi-la e ela pode tomar a decisão de lidar com isso, né? Ou a simples tomada de consciência já vai ajudar ela nisso.
De 0 a 10, o quanto você está disposta e comprometida a trabalhar a sua imagem pessoal, né? Aí 8, o que falta para chegar no 10, né? Eu tenho um medinho, eu ainda preciso me organizar, eu ainda... Tá, então o que falta, o que te impede de conseguir isso? De novo, aqui, vários momentos usar as técnicas de coaching. Tanto o que te impede, esse de 0 a 10, a escala, a recapitulação junto com a validação, muitos momentos dá para a gente usar. A escuta ativa nem se fala, ela precisa ser constante nesse questionário. E a parte do espelhamento também aqui em todos os momentos, enfim. Existe algo que eu não te perguntei, que você esqueceu de falar, mas acredito que é importante de comentar. E aí, aqui a gente vai para os diagramas e para os canvas. Mas o mais importante, porque diagramas e canvas, né, a gente vai estar explicando no nosso ao vivo, é vocês deixarem aberto, uma porta aberta para caso o cliente lembre de algumas coisas, né? Pode ser que ela saia, muito provavelmente ela vai sair desse questionário pensando e refletindo sobre todas essas perguntas. Então, é importante que vocês deixem aberto também para que ela tenha esse canal direto com vocês, né? Eu costumo dizer assim para minha cliente, se tu lembrar de mais alguma coisa, tiver algo mais que tu queira me falar, né? Ou ficar pensando em alguma coisa, ficar com alguma dúvida, me manda um WhatsApp, né? Às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo, então pode me mandar um áudio, me manda um WhatsApp, ou me manda por e-mail, que aí vocês vão conseguindo acolher essas novas descobertas que ela vai ter. E a outra questão também é vocês deixarem, da mesma forma, o canal aberto para vocês voltarem com novas perguntas para elas. Então, vocês podem dizer assim, olha, eu vou me debruçar nessas suas respostas, né? Vou estar reestudando e revendo tudo isso. Se eu tiver alguma dúvida, eu gostaria de poder te perguntar no WhatsApp ou trazer alguma questão com vocês. Isso não é problema nenhum, vocês podem deixar previamente combinado. Certo, gente? Espero que tenha ajudado essa explicação pergunta para pergunta, e eu reforço que eu vou estar à disposição, né? Eu e as outras profs e a Paty, para caso vocês sigam tendo dúvidas ou tiverem alguma dúvida durante o questionário. Tchau, tchau, beijo.